Bem, meu nome é Lucas Gabriel e eu vou falar hoje sobre o nosso trabalho com o tema abordagem conscientizadora sobre automedicação para alunos da Escola Menino Jesus de Praga, em São Luís do Maranhão. Trabalho realizado pelos residentes Lucas Gabriel, Camila Bianca e Raiane Lisboa, com a preceptora Cíntia Regina e os orientadores Maria José e Alan Jones, do subprojeto Jogo Didático do Ensino da Química, do projeto Residência Pedagógica. Esse trabalho parte ideia, estudo da automedicação, que é o termo utilizado para o uso irracional de medicamentos sem prescrição médica, já que esse tema deve ser muito abordado na questão do ambiente escolar, pois através dessa automedicação é quando o paciente decide qual fármaco será utilizado quando ele sente determinada doença ou determinado sintoma de algum problema. E aí isso traz riscos à saúde, de forma de longo, médio ou curto prazo, dependendo da intensidade que a pessoa toma esses medicamentos e de quão fortes eles são, dependendo do organismo de cada pessoa. Trata também da questão de como os estudantes de educação básica estão sujeitos à exposição do consumo desses medicamentos, aumentando, consequentemente, essa automedicação em tempos de pandemia, onde, devido às situações do cotidiano, esses alunos estão sujeitos a ficarem expostos à questão de problemas familiares, estresses educacionais no ambiente escolar ou de cobranças familiares. E isso tudo gera a questão do estudante ficar à procura de alguma saída, podendo achar nesses medicamentos uma saída para determinados problemas do seu cotidiano. Também dos recursos financeiros que são limitados para muitas pessoas. A questão do contexto social influencia muito na questão da pessoa não ter tempo ou não ter recursos financeiros para procurar um profissional de saúde. E isso faz com que ele tome atitudes em relação a automedicar-se no momento que sente qualquer sintoma de qualquer tipo de doença. Os medicamentos mais consumidos pelos brasileiros, uma pesquisa feita em 2018 mostra que os analgésicos estão em primeiro lugar, mas esses não param por aí, indo desde anti-inflamatórios até antibióticos, que são estritamente prescritos pelos médicos, né, através de receitas. Os objetivos geral, promover a educação em saúde para os estudantes do ensino médio da escola Centro Educa Mais Menino Jesus de Praga, e conhecer e conscientizar sobre o uso da automedicação. Já os específicos serão questionar os alunos do Centro Educar Mais Menino Jesus de Praga no que diz respeito ao assunto automedicação, promovendo a eles uma conscientização desse tema, né? Para construir uma prática de autocuidado e reconhecer os riscos dessa prática da automedicação, além de disseminar esse conhecimento entre as famílias, amigos e sociedades com a influência dos estudos da química, visto que essa é uma área de grande importância quando se fala de medicamentos, e toxicologia, que é a ação de tóxica que esses medicamentos causam no corpo da pessoa. A metodologia foi realizada em alguns passos, onde o primeiro foi realizado um jogo educativo sobre a toxicologia. Como eu havia dito, são a ação tóxica que esses medicamentos causam no corpo das pessoas que ingerem esses medicamentos. Também foi feita uma pesquisa prévia com eles sobre automedicação através da plataforma Google Forms, e foram analisados os resultados obtidos. Foi realizada também uma palestra com a farmacêutica Kaline Bezerra, que é uma farmacêutica formada pela Universidade Federal do Maranhão, e ela enfatizou bastante sobre a automedicação, já que trabalha bastante nesse tema. Dessa forma, também os alunos fizeram panfletos e postaram em suas redes sociais, sendo uma atividade complementar de compartilhar essas ideias aprendidas e seus trabalhos em uma apresentação na escola da eletiva Treino é Treino, Treino é Jogo é Jogo. Foi feita também uma análise de dados feita através dos gráficos sobre as perguntas realizadas na plataforma Google Forms. Houve a aplicação do questionário que trouxe algumas perguntas sobre o que era a automedicação e perguntas nesse gênero, já que esse questionário tinha restritamente a ideia de trabalhar com os alunos como eles conhecem esse assunto e se praticam essa automedicação, né?
As perguntas vão desde o mais básico do que é automedicação, até se eles procuram algumas alternativas para diminuir a frequência ou a frequência que eles tomam esse remédio, também querendo validar se eles sabem procurar na bula ou no rótulo do medicamento as informações necessárias antes de ingerir esses remédios. Nos resultados de discussão, tivemos primeiro a aplicação do jogo de toxicologia, onde foi feita através do Google Meet uma relação da coluna 1 com a coluna 2, onde utilizavam emojis para responder. Cada pessoa respondia no chat o que achava que a melhor se enquadrava a resposta. Nas análises de dados das perguntas feitas no Google Forms, foi observado na pergunta: no último ano você automedicou-se? Que mais de 38% dos alunos falaram que se medicaram de forma rara, visto que 60 pessoas foi o público-alvo dessa pesquisa, dentre elas alunos e familiares desses alunos. Já na pergunta o que você acha da automedicação, mais da metade, 56%, disseram que ela não é extremamente necessária se não tiver uma prescrição médica, mas deve-se tomar cuidado, pois nem todos são favoráveis. Também na pergunta, antes de automedicar-se, procurou-se informações adicionais sobre o remédio, 71% disseram que sim. Ou seja, foi um ponto positivo nessa questão, já que bastante pessoas procuram informações antes de automedicar-se. Também, quando foi perguntado para os alunos o que eles achavam que era automedicação, 95% falaram que é quando há um consumo de medicamentos sem a prescrição médica. Essa é a ideia que 95% das pessoas achavam do que é o assunto automedicação. Além também da análise de dados, nós podemos ver em duas perguntas que, antes de automedicar-se, foi perguntado se procurava informação na bula ou no rótulo do medicamento. E aí, mais de quase 60% sempre falaram que sempre. Isso é um ponto positivo, visto que 8% ainda não olha a bula do remédio que está tomando, podendo ter efeitos adversos daqueles que os procuram. Na pergunta, você sabe quais são os riscos da automedicação? 45% respondeu que mais ou menos e 45% responderam que sim. Isso torna a ideia de que as pessoas às vezes se preocupam, sabem do risco, mas mesmo assim elas ainda insistem em automedicar-se, formando essa atitude errada, né? E na última pergunta das alternativas abaixo, indique qual a principal causa da automedicação acontecer com tanta frequência, 35% falaram da precariedade do sistema de saúde. Pensam que, como o sistema de saúde, o SUS, ele é um sistema precário, é mais antes necessário que a pessoa tome o remédio em casa, não devendo então procurar um atendimento especializado. Essa ideia nós tentamos trabalhar com os alunos, que é uma ideia errada, visto que é necessário que haja uma prescrição médica e um atendimento adequado por um profissional de saúde. Concluiu-se, então, com esse trabalho que há uma carência, né, de informação dos alunos em relação à automedicação. E como é necessária a difusão do conhecimento desse tema com os alunos no ambiente escolar. Sendo assim, foi imprescindível essa mobilização conscientizadora para os alunos da Escola Menino Jesus de Praga e também a contribuição sobre esses riscos e cuidados da automedicação, que ainda é um tema que deve ser muito abordado devido às dificuldades de informações que essas pessoas não têm conhecimento. Para os residentes, a participação foi importante, pois nos permitiu contextualizar e ampliar o conhecimento sobre o assunto. Dessa forma, tornando-os profissionais de melhor atuação por conhecer a nossa realidade em que vivemos e que devemos participar na vida inteira desses alunos, né, de proliferar essa questão de necessidade sobre esses temas dentro da sociedade. Aqui estão algumas referências trabalhadas pelos residentes. E aqui os agradecimentos vão à residência pedagógica pelo programa, à PROG pelo controle desse programa, à Universidade Estadual do Maranhão pelos espaços e as propostas de trabalho, e à CAPES pelo fomento do subprojeto.
Além também da Escola Menino Jesus de Praga, a preceptora Cíntia e os coordenadores Maria José e Alan Júnior.